Oi, gente, boa noite. Eu sou Ediane Lobato, professora de nefrologia, e eu vou falar hoje com vocês sobre distúrbios ácido-básicos. Para falar sobre esse assunto, que é um pouco mais complexo, eu trouxe alguns casos clínicos para a gente conseguir entender como aplicar essa informação na nossa prática clínica. Então, vamos começar com o nosso primeiro caso clínico. É uma paciente chamada Joaquina, ela tem 77 anos e é branca, e deu entrada no pronto-socorro com quadro de diarreia há 2 semanas. Apesar da diarreia, ela negava dor abdominal e negava vômitos. Evoluiu com muita fraqueza e tontura, principalmente quando ela levantava. Há um mês, ela contou que fez uso de um antibiótico para tratar uma infecção de vias aéreas superiores. De antecedentes pessoais, ela é hipertensa de longa data e tem doença renal crônica estágio 4. Creatinina basal dela era 2,3 no mês anterior. Exame físico, a pressão dela deitada estava 110 por 60, só que quando ela levantava, a pressão dela caía para 9 por 4, 90 por 40. Frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto e uma temperatura axilar de 36 graus. As mucosas estavam descuradas e secas, e o aparelho respiratório apresentava frequência respiratória de 26 incursões por minuto, com padrão de Kussmaul, sem ruídos adventícios. A ausculta cardiovascular e o abdômen estavam sem alterações e nas extremidades os pulsos eram palpáveis e simétricos e não apresentavam edema. E aí ela fez os exames lá no pronto-socorro e esses são os resultados que nós temos hoje. Então, o sódio de 130, potássio 3,8, a ureia foi para 180 e a creatinina também subiu para 3,2. O cloro 110, a albumina 3,5 e a hemoglobina de 13. Também nós solicitamos uma gasometria arterial e aqui estão os resultados. pH de 7,24, baixo. PCO2 de 24 também está baixa e a PO2 de 106. O bicarbonato, é o HCO3, estava em 10 e a saturação 91%. Como interpretar? É justamente aí que nós queremos chegar ao final dessa aula. Então, para a gente começar a falar sobre ácido básico, precisamos lembrar um pouquinho da nossa fisiologia lá do primeiro semestre, a fisiologia ácido básica. Então, vamos lá. A gente sabe que o pH em mamíferos, ele varia muito pouco, ele vai de 7,35 a 7,45. E ele é extremamente importante porque é esse pH que auxilia na nossa modulação. Então, só vai ocorrer remodelação óssea, síntese de proteínas, contratilidade cardíaca, a nossa função cognitiva e a motilidade gastrointestinal, se nós estivermos com o nosso pH nesse intervalo, entre 7,35 e 7,45. Isso é tão importante, gente, que o pH menor que 6,8 ou maior que 7,7 é completamente incompatível com a vida. E como são produzidos esses ácidos? Nós produzimos diariamente esses ácidos através do metabolismo do que nós nos alimentamos, ou seja, das gorduras, dos carboidratos. Tudo que nós utilizamos como fonte de energia vai ter como produção consequente um ácido. E nós temos esse ácido em formato de CO2, que é um ácido volátil, e em forma de bicarbonato, que é o ácido não volátil. Desculpa, em forma de bicarbonato não, em forma de H+, que é um ácido não volátil. Nossa produção maior é de H+, como um ácido. E aí, o que acontece? O ácido volátil, que é o CO2, é eliminado pela respiração, através dos nossos pulmões. Enquanto que o ácido não volátil, que é o H+, é eliminado na urina, através dos nossos rins. Tá? E é assim que a gente consegue regular a nossa produção diária de ácidos. Uma coisa interessante que vocês precisam saber é que quanto mais nós acumulamos ácidos, ou seja, quanto mais nós acumulamos H+, menor é o pH. Então, é uma equação inversa. Quanto menor o pH, significa que houve maior acúmulo de ácidos. E aí, o que acontece no nosso organismo para que a gente consiga defender o nosso pH, ou seja, para a gente manter o nosso pH estável dentro daquele limite que é aceitável? O que acontece? Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Imagina que o nosso paciente recebeu uma infusão endovenosa de 150 ml de ácido clorídrico. Um ácido entrou no organismo dele. O que vai acontecer imediatamente?
Então, em minutos, ou seja, em segundos a minutos, ou seja, muito rapidamente, esses ácidos eles começam a se agrupar nos nossos tampões químicos. Então, eles vão grudar nos tampões. Quem são os nossos tampões? Tenta lembrar aí. O fosfato é um tampão, a albumina também é um tampão, os nossos eritrócitos, as células vermelhas, são tampões. O carbonato dos nossos ossos também é um tampão, mas o principal tampão que nós temos é o bicarbonato. Então, esse ácido em excesso vai começar a grudar nos nossos tampões e assim o nosso pH vai se manter estável. Isso acontece em minutos. Dentro de horas vai entrar um segundo controle, é o controle respiratório. Então, o que acontece? O pH vai cair no sangue, esse pH também vai acabar caindo lá no nosso líquido. E aí os neurônios serotoninérgicos da região da RAF bulbar vão ativar o centro respiratório, fazendo com que o nosso nervo frênico faça o diafragma começar a trabalhar mais rápido. Então, a nossa frequência respiratória vai aumentar, de modo que a gente consiga eliminar esse excesso de CO2 pelos pulmões. Então, o nosso ácido volátil, que é o PCO2, vai começar dentro de horas a ser eliminado pelos nossos pulmões. Isso vai ser a nossa segunda etapa da defesa do pH. E a terceira etapa da nossa defesa ocorrerá em dias, que é a regulação renal. Ela é extremamente eficiente, a mais eficiente de todas. O problema é que ela é muito demorada, então ela não age imediatamente, ela vai demorar dias para conseguir manter o nosso pH estável. E essa regulação renal, ela ocorre em duas etapas. A primeira etapa será: o rim vai recuperar bicarbonato, ou seja, ele vai devolver bicarbonato para o nosso sangue. E nós já falamos que o bicarbonato é o nosso tampão principal. E a segunda etapa é a excreção do ácido, ou seja, é o rim que vai eliminar esse ácido pela urina. Por isso que o rim é extremamente importante na defesa do pH sanguíneo. Então, nós vimos que a defesa do pH ocorre em 3 etapas. Primeira etapa, esse excesso de ácido gruda nos tampões. Só que os tampões não são suficientes, por isso entra em ação a segunda etapa. Nossa respiração, os pulmões vão começar a eliminar esse excesso de ácido e eles vão eliminar o ácido volátil, que é o CO2. E na terceira etapa, que é mais lenta, porém mais eficiente, os rins vão entrar em ação, eliminando esse excesso de H+ pela urina e reciclando o bicarbonato para que possa servir como tampão. Certo? Então, a gente vai lembrar que existem alguns hormônios que estão envolvidos nessa regulação do nosso pH. Eu não vou deixar vocês mais confusos, mas eu preciso que vocês entendam que no momento em que o rim elimina o H+, é que ele recicla esse bicarbonato. E isso é feito através de uma bomba que chama hidrogênio potássio ATPase. E ela é regulada e estimulada por um hormônio chamado aldosterona. Então, fiquem com essa informação, porque ela vai ser importante no futuro quando a gente for falar das doenças. De modo que, de acordo com a alteração da nossa gasometria, o paciente pode ter 4 problemas. Ele pode ter uma acidose respiratória, pode ter uma alcalose respiratória, uma acidose metabólica ou uma alcalose metabólica. E nós vamos começar a falar de cada um desses. Então, voltando para o nosso caso clínico da nossa paciente com diarreia. Nós temos uma gasometria dela e o nosso primeiro passo é verificar nessa gasometria se o paciente apresenta acidemia ou alcalemia. Para a gente fazer isso, nós vamos olhar para o nosso pH, tá? É o pH que dá essa informação. Então, vamos lá. Se o pH está abaixo do valor de referência, nós dizemos que tem uma acidemia. Se ele está acima do valor de referência, então temos uma alcalemia. No caso da nossa paciente, ela tem então uma acidemia, o pH está baixo. Ok, já sabemos que tem uma acidemia. Agora a gente precisa saber se é metabólica ou se é respiratória. Para isso, nós vamos ter que olhar para o PCO2 ou para o bicarbonato. Então, gente, se ela tem uma acidemia, ela está com excesso de ácido no organismo, ou seja, quanto menor o pH, maior a quantidade de ácido, isso significa que
ela está retendo algum tipo de ácido. Então, vamos olhar para o PCO2. Se esse PCO2 estiver alto, isso significa que o ácido que ela está retendo é por culpa do componente respiratório. Mas, se nós olharmos o bicarbonato e ele estiver baixo, isso significa que a causa da acidemia dela é por um componente metabólico, ou seja, o bicarbonato foi saturado e tem pouco bicarbonato livre no organismo. Então, vamos olhar, o PCO2 está alto ou o bicarbonato que está baixo? Vamos verificar aqui, PCO2 não está alto, ele está baixo. E o bicarbonato está baixo realmente. Então, nós podemos dizer que essa acidemia é por um componente metabólico. Por isso, estamos diante de uma acidose metabólica. Agora, vamos lá. Toda vez que nós temos uma acidose metabólica, ou uma alcalose, ou uma respiratória, nós temos que calcular para saber se a resposta compensatória está adequada. E para isso existe uma fórmula. Tem fórmula para tudo, mas a gente não vai decorar todas essas fórmulas. Eu oriento vocês que vocês saibam a fórmula da resposta compensatória da acidose metabólica, porque é a mais comum e a mais frequente na prática. Então, o que significa avaliar essa resposta compensatória adequada? Vamos pensar um pouco. Se um paciente está com acidose metabólica, ou seja, ele está com excesso de ácido no organismo, ele usou todos os bicarbonatos como tampão, e agora nós estamos esperando os rins atuarem para eliminar esse excesso de ácido, o que a gente espera? A gente espera que o pulmão esteja fazendo o seu trabalho, ou seja, que o pulmão esteja eliminando esse excesso de CO2, ou seja, o paciente está em taquipneia, ele aumentou a frequência respiratória para tentar eliminar esse CO2 que está em excesso. Então, o que eu espero de um paciente com acidose é que o pulmão esteja eliminando o máximo de CO2 possível, ou seja, que o PCO2 esteja muito baixo. Então, eu vou calcular a PCO2 esperada numa acidose metabólica. Como é que a gente calcula? Pela fórmula 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Então, essa fórmula tem que dar igual a minha PCO2 do meu paciente. Então, vamos lá. PCO2 esperada, 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Então, é 1,5 vezes 10 mais 8. E esse resultado esperado tem que ser maior ou menor que 4. Essa é a PCO2 que eu quero que meu paciente tenha. Eu não sei se ele tem, vamos ver. Então, 1,5 vezes 10 mais 8 vai dar 23, mais ou menos 4. Então, a PCO2 esperada para esse paciente com essa acidose metabólica é 23 mais 4. Ou seja, se o PCO2 baixar para esse valor, significa que a resposta do pulmão está adequada. E aí, vamos olhar aqui, PCO2 24, ou seja, está dentro da minha referência, 23 mais ou menos 4? Sim. Então, a minha resposta está adequada, ou seja, esse paciente tem uma acidose metabólica simples. Então, vamos lembrar a interpretação, voltando um pouquinho atrás. Primeira coisa, vamos obter uma gasometria arterial. Segundo, vamos olhar para o pH. Olhando para o pH, esse paciente tem uma acidemia, ou seja, o pH está baixo, ou ele tem uma alcalemia, ou seja, esse pH está elevado. Olhamos, descobrimos, ele tem uma acidemia? Ok, agora vamos descobrir se a causa dessa acidemia é por um componente respiratório ou por um componente metabólico. Respiratório, vamos olhar para o PCO2. Se for metabólico, vamos olhar para o bicarbonato. Ok, descobrimos, ele tem uma acidose e é metabólica porque o bicarbonato está baixo. Terceira etapa, vamos ver se essa compensação está adequada. Então, se o componente respiratório é a segunda etapa da defesa do pH, ele precisa estar trabalhando adequadamente. Em horas, né? Foi horas que a gente falou. Então, eu vou ter que calcular a minha PCO2 esperada. Se eu calculei a PCO2 esperada e ela está dentro do que eu espero, eu digo que esse distúrbio é um distúrbio simples. Mas se eu calculasse a minha PCO2 esperada e ela viesse completamente incompatível com o valor do resultado da gasometria, aí eu digo que esse distúrbio é misto, ou seja, ele tem componente metabólico e também componente respiratório.
Então, temos uma acidose metabólica simples, ou seja, uma acidose metabólica, somente isso. E aí, toda vez que eu tenho uma acidose metabólica, eu tenho que descobrir qual é o meu onion gap. Por que eu preciso saber o onion gap? Porque eu preciso saber a causa da minha acidose, tá? Então, próximo passo, nós vamos ter que calcular esse famoso onion gap. O onion gap nada mais é do que a diferença dos cátions pelos ânions. E aí nós temos que lembrar quais são os cátions que nós temos no nosso organismo. Em geral são dois, o sódio e o potássio. E quais são os ânions que nós vamos ter que subtrair? O cloro e o bicarbonato. Esse valor do onion gap tem que estar 12 e no valor de referência para mais ou para menos 4. Lembrar que toda vez que a gente for calcular o onion gap, nós vamos usar essa fórmula. Mas se o paciente tiver albumina muito baixa no sangue, nós vamos precisar fazer um pequeno ajuste da fórmula, porque a albumina, lembra que ela é uma carga negativa. E ela está dentro do nosso cálculo do onion gap. Então vamos lá, gente. Na prática, a gente não usa o valor do potássio. Por que a gente não usa o valor do potássio? Porque o potássio, ele no nosso sangue, ele costuma ser estável, em torno aí de 3, 4 no máximo. E aí não faz muita diferença no meu cálculo colocar o potássio, porque ele varia muito pouco. Por isso que eu utilizo na minha variação 12 mais ou menos 4. Esse mais ou menos 4 é o meu potássio, que eu não vou utilizar ele na minha fórmula na prática. Então, no final, a minha fórmula vai ficar só sódio menos cloro menos bicarbonato. Então, o positivo é o sódio e os negativos, cloro e bicarbonato. E aí, toda vez que eu tiver o resultado do onion gap, eu vou dizer se esse onion gap está normal ou se ele está elevado. Isso vai me dar uma dica, uma pista de qual é a causa da acidose metabólica do meu paciente. Então, se esse onion gap vier elevado, eu já sei, opa, tem um ácido intruso aí no sangue do meu paciente. E aí eu vou tentar descobrir qual é esse ácido. Os mais comuns ácidos que costumam aparecer em pacientes com acidose metabólica são os lactatos, os sulfatos e os corpos cetônicos. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é cada um deles. Por outro lado, gente, se a acidose metabólica vier com onion gap normal, aí significa que o problema não é que tem excesso de ácido. O problema é tá faltando bicarbonato ou então eu não estou conseguindo excretar o meu ácido que eu produzo normalmente no dia a dia. Se eu não estou conseguindo ter bicarbonato, o problema provavelmente é que o paciente não está conseguindo reciclar esse bicarbonato ou então ele está perdendo bicarbonato. Então, diarreia é uma causa importante de perda de bicarbonato e geralmente ela cursa com acidose metabólica com onion gap normal. Outra causa, uma doença renal crônica. Se o paciente tem um rim que não está funcionando adequadamente, aí ele não consegue nem excretar o H+, nem reciclar o bicarbonato. Então, essa informação do onion gap vai ser importante porque na hora que vocês estiverem de plantão na unidade de terapia intensiva com o paciente com acidose metabólica, vocês vão pensar qual é a causa da acidose. Se ela vier com onion gap normal e vocês descartaram diarreia, quem vocês vão chamar é o nefrologista, justamente porque esse paciente provavelmente vai precisar de hemodiálise para corrigir essa acidose. Então, vamos falar das causas de acidose metabólica com onion gap elevado, ou seja, quando tem um ácido intruso no sangue. Uma das causas mais frequentes, gente, é a acidose lática, que é por acúmulo de um ácido chamado de lactato. Quando é que a gente acumula lactato? Toda vez que a gente fala de acidose lática, vocês sempre lembram do exercício, né? A pessoa que está fazendo muito exercício e aí começa a ter cãibra por excesso de lactato. Então, na verdade, o lactato ele é produzido quando nós estamos com uma má perfusão. E a principal causa de má perfusão periférica é o choque séptico. Então, o paciente lá na UTI com choque, ele não está conseguindo perfundir adequadamente os órgãos, principalmente as regiões periféricas do corpo. Por isso, ele começa a acumular esse lactato. Outra causa de acidose metabólica, porém mais rara, é o uso de metformina, a insuficiência hepática ou a malária. Tá? Mas fiquem com a primeira informação. Choque séptico é a principal causa de acidose lática.
Segunda acidose com anion gap elevado é a cetoacidose. E aí lembrem-se, cetoacidose em geral é por causa de diabetes tipo 1 recém-diagnosticado. Então esse paciente, ele está usando gordura como fonte de energia e por isso ele está produzindo cetoácidos. A segunda possibilidade é a cetoacidose alcoólica, ou seja, pacientes que não consomem nenhum tipo de alimento, apenas bebida alcoólica, eles podem ter esse tipo de cetoacidose. E o jejum prolongado, ele poderia fazer uma cetoacidose apenas se o paciente estiver com uma infecção associada, tá? Então, jejum não costuma ser causa de cetoacidose, é causa de cetose, mas não de cetoacidose. Mas se ele tiver com uma infecção associada, é possível sim que ele desenvolva um quadro de cetoacidose. E os cetoácidos que costumam ser acumulados são principalmente o acetoacetato e o hidroxibutirato, a título de informação, que não vai fazer diferença na vida de vocês. Terceira causa de acidose metabólica com anion gap elevado são as intoxicações exógenas, ou seja, quando o paciente tenta suicídio, por exemplo. Tá? Então, intoxicação por AAS, ácido acetil salicílico, leva a acúmulo de salicilato. Então, esse paciente vai ter uma acidose metabólica com anion gap elevado por acúmulo de salicilato, tá? É uma causa importante aí de acidose metabólica. Outra causa é o consumo de etileno glicol, que leva ao ácido oxálico. E a terceira é o acúmulo de metanol, que é o ácido fórmico. Não sei se vocês lembram que no início do ano teve um problema com uma cerveja artesanal e os pacientes consumiram uma substância que não era para ser consumida naquela cerveja. Essa substância possivelmente se transformou no ácido oxálico e esses pacientes morreram com acidose metabólica com anion gap elevado por intoxicação. Os que não morreram, infelizmente, desenvolveram uma doença renal que precisou de diálise e até hoje não conseguiram recuperar. Então, lembre-se, o etileno glicol possivelmente foi o causador dessa alteração. Então, vamos voltar para o nosso caso clínico. A gente tem uma paciente, Joaquina, com diarreia há uma semana, e ela tem uma acidose metabólica. Nós já vimos que essa acidose metabólica está com PCO2 adequado, ou seja, uma acidose metabólica simples. E agora nós precisamos calcular o anion gap dela. Para isso, nós vamos precisar das informações: sódio, cloro e bicarbonato. Vamos calcular. Então, o sódio é 130 menos o cloro, 110, menos o bicarbonato, que é 10. Então, positivo, 130, e negativo, 110 e 10. Logo, o anion gap dela vai ser 130 menos 120. E essa conta dá 10, ou seja, o anion gap dela está dentro do esperado normal, que é 12 ou menos 4. Portanto, ela tem uma acidose metabólica com anion gap normal. E aí, vamos lembrar as causas de acidose metabólica com anion gap normal. E aí, nós temos aqui no nosso quadro: ou essa paciente, a Joaquina, está perdendo bicarbonato, ou então ela não está conseguindo eliminar o ácido que ela está produzindo pela alimentação. Vamos lá. Se ela está perdendo bicarbonato, ou ela está perdendo pela diarreia, ou então por secreções biliares ou pancreáticas que no final vão culminar com diarreia. Ou então ela está com uma insuficiência renal, ou seja, o rim não está funcionando adequadamente, ou então ela tem uma acidose, que é uma alteração rara, mas que pode acontecer. No nosso caso, a gente não precisa pensar muito para detectar que a causa da acidose metabólica dela é a diarreia, que a gente já falou no início do quadro, certo? Então vamos para o nosso segundo caso clínico. É o Félix. Ele tem 17 anos e era previamente saudável, mas ele chegou no pronto-socorro muito desidratado, com respiração profunda, pausa inspiratória e aumento da frequência respiratória. No exame clínico, notou-se que ele tem um hálito cetônico e ele negava nenhum antecedente, não conhecia nenhuma doença. Olha só a gasometria dele, ele tem um pH de 7,10, PCO2 de 15,
CO2 98, bicarbonato de 5 e saturando 92%. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para o pH. Esse pH está baixo ou alto? Ele está baixo. Portanto, esse paciente tem uma acidemia. E agora eu preciso saber qual é o componente que está alterado. É o PCO2 que está alto? Está retendo o PCO2? Ou é o bicarbonato que está baixo? Vamos lá. PCO2 está 15, não está alto. E o bicarbonato está 5, está muito baixo. Então, nós temos uma acidose com componente metabólico, uma acidose metabólica. Agora vamos calcular o PCO2 esperado para ver se está dentro do que nós esperamos. PCO2 é 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Então é 1,5 vezes 5 mais 8, que dá 15. Olha só, o PCO2 esperado é exatamente igual ao PCO2 do meu paciente Félix. Portanto, ele tem uma acidose metabólica simples. O que eu faço toda vez que eu tenho uma acidose metabólica? Eu tenho que calcular o anion gap. Então, vamos lá. O anion gap é cátions menos ânions. Quem são os cátions? Sódio e o potássio, não vou considerar na conta. E os meus ânions? Cloro e bicarbonato. Então, vamos lá. 136 é o sódio, menos 5 é o bicarbonato, 98 é o cloro. Essa conta vai dar 33. E o meu anion gap seria normal se ele fosse 12 mais ou menos 4. Portanto, o Félix tem, então, uma acidose metabólica com anion gap elevadíssimo, tá? 33. E olha só que achado interessante, a gente pediu um exame de urina para o Félix. E ele veio com pH de 6, densidade de 1030, 3 cruzes de glicose na urina e 3 cruzes de corpos cetônicos na urina. O que será que o meu paciente Félix tem? Uma acidose metabólica com anion gap elevado, com presença de glicosúria e cetonúria. Não resta dúvida, né, gente? Ele tem uma cetoacidose diabética. E qual é o tratamento da cetoacidose diabética? Hidratação, inicialmente, e depois reposição de insulina, lembra? Ele possivelmente é diabético tipo 1, aquele que não produz insulina mais. Vamos para o terceiro caso. Gabson tem 23 anos, foi admitido no CTI com quadro de peritonite secundária a uma apendicite. Ele evoluiu com hipotensão arterial, a pressão dele foi para 80 por 40 e não respondeu mesmo com hidratação bastante vigorosa. Ele evoluiu também com insuficiência respiratória grave. Olha só a gasometria do Gabson. pH de 7,21 está baixo, então ele tem uma acidemia. E agora eu preciso ver qual é o componente que está alterado. É o PCO2 que está alto ou é o bicarbonato que está baixo? Vamos ver? O PCO2 está 54, está elevado. E o bicarbonato está 19, está baixo. Portanto, o Gabson tem uma acidemia com componente respiratório e também com componente metabólico. Ele tem, portanto, o que a gente chama de acidose mista. Ok, ele tem uma acidose mista, tem uma acidose metabólica e respiratória também. Então, eu preciso calcular o anion gap para saber qual é a causa da acidose do Gabson. Vamos lá calcular. Sódio menos bicarbonato menos cloreto. Vamos lá. Sódio 140 menos cloro 90 menos bicarbonato 19. Esse cálculo deu 31, ou seja, o anion gap está muito maior do que eu esperava. Portanto, o nosso paciente tem uma acidose metabólica com anion gap elevado. Vamos tentar descobrir a causa. Vamos pensar um pouco. Vai lá. Será que ele teve uma intoxicação e por isso ele está com excesso de ácido? Não, o que ele teve? Ele teve uma peritonite, está com hipotensão e essa hipotensão não respondeu a volume. Então eu vou pensar, eu acho que ele está em choque. Então vamos dosar o lactato dele para saber. Olha só o resultado, o lactato deu 22. Portanto, o Gabson tem uma acidose metabólica e respiratória, ou seja, uma acidose mista, esse é o termo que a gente usa, por excesso de lactato
e por insuficiência respiratória. Então, o pulmão não está dando conta de eliminar esse excesso de PCO2. Então, ele tem as duas coisas. Qual vai ser a conduta, então? Nós precisamos, primeiro, se o paciente está em choque, ou seja, a pressão dele está muito baixa, nós precisamos manter essa pressão normal para que consiga irrigar todos os órgãos dele e evite a produção de lactato. Então, a gente vai precisar entrar com uma droga vasoativa, e aqui eu coloquei como exemplo a noradrenalina. Segundo, se a respiração não está dando conta de eliminar esse excesso de PCO2, a próxima conduta será colocar esse paciente em suporte ventilatório, ventilação mecânica ou VNI. Então, possivelmente, ele vai precisar de oxigênio suplementar ou de intubação para poder eliminar esse excesso de CO2 que está sendo armazenado aí. Certo? Então, vamos para o próximo caso. Criança de 7 anos chegou no hospital com história de redução do volume urinário, edema de membros inferiores e hipertensão arterial. Opa, acho que vocês já viram essa tutoria, se não me engano. Ele tem história de amidalite há 10 dias e essa amidalite evoluiu muito bem, mas ele evoluiu com esse quadro aí de redução do volume urinário, edema de membros inferiores e hipertensão arterial. Nós coletamos alguns exames e um deles foi uma gasometria e olha só o resultado. pH de 7,30, PCO2 de 35, PO2 de 100 e bicarbonato de 18. Então, o pH está baixo, ele tem uma acidemia. Qual é a culpa dessa acidemia? O PCO2 que está elevado ou o bicarbonato que está baixo? Vamos ver? PCO2 está 35, não está elevado. Bicarbonato está 18, está baixo. Então, possivelmente, é uma acidose é uma acidose metabólica, desculpa. E agora nós vamos calcular para ver se o PCO2 está dentro do esperado. Então, PCO2, 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Então, 1,5 vezes 18 mais 8 deu 35. Portanto, esse PCO2 está dentro do esperado e o nosso paciente tem uma acidose metabólica simples. Não tem componente respiratório junto. E agora o que a gente vai fazer? Quem adivinha? Nós vamos calcular o anion gap. Vamos lá. Sódio menos cloreto menos bicarbonato. Então, vai dar 138 é o sódio. O bicarbonato dele deu 18. E o cloreto deu 106. Esse cálculo, então, gente, deu 14. Está dentro do esperado, anion gap? Sim, né? O esperado é 12 mais ou menos 4, deu 14 dentro da minha referência. Portanto, o nosso paciente tem uma acidose metabólica com anion gap normal. Qual é a causa? Por acaso nós pedimos um exame de urina e olha só o resultado. Deu 2 cruzes de proteína, 2 cruzes de hemoglobina. O que será que nosso paciente tem? Qual é a nossa hipótese diagnóstica, então? É uma glomerulopatia, né? Vocês pensaram aí numa síndrome nefrítica, possivelmente é uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, o paciente está com lesão renal aguda por uma glomerulonefrite. E qual vai ser o nosso tratamento? Qual é a nossa conduta? Antibióticos, se ainda tiver com o foco infeccioso ativo. Diuréticos para ajudar a melhorar o edema e diminuir a oligúria. E suporte renal, caso esse paciente evolua com falência e precise de diálise. Certo? Vamos para o quinto caso clínico agora. É a Lise, ela tem 17 anos, veio acompanhada da mãe para o ambulatório de nefrologia porque ela está com potássio baixo e esse potássio está persistentemente baixo. Nos últimos 6 meses, a Lise foi internada várias vezes por um quadro de fraqueza e paresia dos membros inferiores. Precisou repor potássio endovenoso em todas as ocasiões. Diante disso, o médico clínico solicitou vários exames de investigação, mas ele não conseguiu chegar a uma conclusão. Por isso, ele solicitou o parecer do nefrologista. Então, vamos lá. Olha só a gasometria da Lise. O pH deu 7,50. Tá alto. Então, ela tem uma alcalemia. Agora, eu preciso saber se essa alcalemia é por componente metabólico ou por componente respiratório. Então, vamos parar para pensar um pouco. Agora, o raciocínio é o oposto. Se o pH está alto,
O problema é, ou eu tenho muito bicarbonato, ou eu tenho pouco PCO2. É o inverso da acidemia, certo? Então, vamos olhar? Eu tenho 55 de PCO2, ou seja, eu não tenho pouco PCO2. Eu tenho muito bicarbonato, tenho excesso de bicarbonato. Então, essa paciente tem uma alcalose e é metabólica. Vamos lá, falar sobre as alcaloses metabólicas agora. O que causa uma alcalose metabólica? Gente, duas causas principais. Ou eu estou perdendo ácido pelo trato gastrointestinal ou pela urina, ou então esse paciente tem excesso de bicarbonato porque ele ingeriu esse bicarbonato, ou porque alguém adicionou o bicarbonato. E aí ele está tomando muito bicarbonato e o rim não está conseguindo excretar esse excesso. Então, o raciocínio vai por esse caminho. Então, vamos pensar aqui nas possibilidades. Então, meu paciente teve uma administração de bicarbonato, ou seja, ele tomou bicarbonato, ou então foi administrado endovenoso, e aí ele está com excesso. Outra opção, esse paciente está vomitando, ou então foi feita uma aspiração gástrica. Então, o vômito faz com que ele perca ácido em excesso. Outra possibilidade, ele está usando diurético, e esses diuréticos tiazídicos ou diuréticos de alça fazem com que o paciente perca excesso de ácido pelo trato urinário. Outra opção é o excesso de aldosterona. A gente já falou que a aldosterona que regula, né, essa eliminação do H+, e o retorno do bicarbonato. Então, se há excesso, está eliminando muito H+, muito mais do que eu gostaria. E a última possibilidade são as síndromes de Barth ou Gitelman, que são síndromes raras, mas que é importante vocês saberem que elas existem, geralmente são crianças que vão apresentar essas síndromes. Então, vamos voltar para o nosso caso clínico 5. A Vanessa, de 17 anos, foi para o ambulatório de nefrologia devido a uma hipocalemia persistente. Ela internou várias vezes por conta dessa fraqueza e paresia, que eram sintomas da hipocalemia, e todas as vezes que ela internou, o médico precisou repor o potássio. Diante desse quadro, o clínico resolveu solicitar alguns exames e pediu o parecer do nefrologista. E aí, na gasometria, nós vimos que ela tinha uma alcalose e era metabólica. E aí a gente pensou, qual será a causa da Lise? Por que ela tem uma alcalose metabólica? E aí vamos perguntar, a primeira coisa que a gente vai perguntar é, Lise, você está vomitando? Você está tendo vômitos? Né? Isso é importante a gente lembrar. E aí a Lise vai responder, não, eu não estou vomitando. Essa seria a causa mais frequente, tá, gente? E aí a segunda pergunta seria, você está tomando algum remédio cuja base seja diurético? E aí ela falou, sim, eu estou tomando um remédio para emagrecer, é um remédio manipulado. E olha só o que tem no remédio. Orlistat, furosemida, hidroclorotiazida e sibutramina. Então, qual é a causa da alcalose metabólica da Lise? São os dois diuréticos. Então, a furosemida e a hidroclorotiazida. A alcalose metabólica é menos comum que a acidose e geralmente são essas duas causas que eu falei para vocês. Ou o paciente está tendo vômitos ou ele está usando diurético. As outras são um pouco mais raras e a gente não vai costumar ver na nossa prática clínica. Vamos para o próximo caso. A Rubênia, de 30 anos, chegou no pronto-socorro em estado de coma, sem resposta verbal, sem abertura ocular. Ela apenas localizadora aos estímulos dolorosos, portanto, ela tem o Glasgow de 7. Se ela tem um Glasgow de 7, a gente já sabe a conduta qual deve ser. Mas vamos lá. A respiração dela é superficial e tem uma frequência respiratória normal. Foram encontrados próximo a ela diversas caixas de tranquilizantes vazias. Opa, eu acho que a Rubênia tentou suicídio com alguma substância, mas vamos pensar aí na gasometria dela. Vamos lá. pH de 7,20. Então, tem uma acidemia. Agora, eu preciso saber se essa acidemia é por causa respiratória ou metabólica. Vamos olhar para o PCO2. O PCO2 está alto? Sim, está alto. Então, uma acidose respiratória. E o bicarbonato está baixo? Não, o bicarbonato está normal. Então, olha só, ela tem uma acidemia
e o componente é respiratório, portanto, ela tem uma acidose respiratória. E nós vamos pensar qual é a causa dela. Ela tem dois problemas aí. Ela não está respirando adequadamente, não está conseguindo eliminar esse excesso de PCO2 por depressão do sistema nervoso central, porque ela se intoxicou e ela está com Glasgow 7. E aí, toda vez que o paciente está com Glasgow menor que 8, a gente lembra que é indicação de intubação e ventilação mecânica. Então, a conduta para essa paciente é ventilação mecânica nesse momento. Ela foi transferida para o CTI e, como ainda estava muito torporosa, ela foi submetida à ventilação mecânica artificial. Depois da ventilação, nós coletamos uma nova gasometria para saber se melhorou aquela acidose dela respiratória. Então vamos lá, o pH dela deu 7,52, aumentou mais do que deveria, e o PCO2 caiu para 26. O bicarbonato está 25, também aumentou do 22 para 25. Então agora o que a Rubênia tem? Ela tem uma alcalemia, e essa alcalemia tem um componente o quê? Respiratório, 26, baixo. Então, ela tem uma alcalose respiratória. Por que ela evoluiu de uma acidose respiratória para uma alcalose respiratória depois da ventilação mecânica? Provavelmente porque não foi ajustada a ventilação de forma adequada, né? Então, foi ajustado de modo que ela começou a eliminar muito PCO2 rapidamente. E aí a conduta basicamente vai ser ajustar os parâmetros da ventilação mecânica dela para poder controlar essa alcalose respiratória causada pela ventilação mecânica. Então, para terminar, gente, fazer aqui um levantamento dos principais causas de acidose respiratória, que são basicamente o paciente estar retendo CO2. Tudo que faz ele reter CO2 faz com que ele evolua com acidose respiratória. Então, se ele está com rebaixamento do nível de consciência, ou porque ele usou um sedativo, ou teve uma lesão no sistema nervoso central, lesão medular, uma parada cardiorrespiratória ou a própria apneia do sono podem levar a uma acidose respiratória. Segundo ponto, uma doença neuromuscular que afeta lá a respiração, o diafragma. Então vamos lá, síndrome de Guillain-Barré, um acidente ofídico, as próprias miopatias, crises miastênicas. Tudo isso é uma doença neuromuscular que pode fazer com que comprometa a respiração no paciente. Uma doença no próprio pulmão ou uma doença torácica que também pode levar a acidose respiratória. Então, pneumotórax, pneumonia, DPOC, tudo isso faz com que o paciente não consiga eliminar o CO2 de forma adequada por comprometimento da respiração. E por último, a doença das vias aéreas. A asma e o broncoespasmo também podem dar acidose respiratória. E de forma muito curiosa, as mesmas doenças que causam acidose respiratória também podem causar alcalose respiratória. Então, que é quando ele elimina esse excesso de CO2. Então, um grande exemplo para uma alcalose respiratória é um estado de ansiedade, onde a gente começa a ter uma respiração um pouco mais rápida e profunda, ou seja, a gente começa a hiperventilar. Então, isso pode ser uma causa de alcalose respiratória. Mas também um paciente com um quadro de hepática, a gravidez pode fazer isso, pacientes com TCE e AVC também podem evoluir com alcalose respiratória de forma igual. Pacientes que têm hipóxia crônica, então DPOC, edema pulmonar, asma ou uma doença cardíaca congênita, podem hiperventilar, podem aumentar a frequência respiratória pela doença e isso gerar uma alcalose respiratória. E por último, doenças pulmonares, doenças que afetam os pulmões, assim como podem dar acidose respiratória, também podem causar alcalose respiratória. Por exemplo, aí, uma pneumonia, que pode dar tanto acidose como alcalose, e a embolia pulmonar também são exemplos. Então vejam que as causas respiratórias, a alcalose e a acidose, se misturam muito. O paciente possivelmente pode ter
uma ou outra causa e ter um efeito completamente diferente. Mas o que nós vamos cobrar mais de vocês são principalmente as acidoses metabólicas, porque é o que a gente vai mais ver na prática clínica, principalmente dentro da nefrologia, que é o nosso eixo atual que estamos avaliando dentro da tutoria e dentro das habilidades também. Para terminar, Josielson, 55 anos, admitido no CTI com quadro de choque séptico secundário à pneumonia, evolui há 2 horas com insuficiência respiratória grave e padrão de síndrome do desconforto respiratório agudo. No exame físico, ele está muito grave, com frequência respiratória de 50, frequência cardíaca de 130 e a pressão 80/50, com uma perfusão capilar periférica elevada acima de 2 segundos. Então, a gente coletou uma gasometria arterial, vamos ver o que tem aqui. pH está 7,21, está baixo, portanto, ele tem uma acidemia. E aí a gente precisa saber se essa acidemia é por excesso de PCO2 ou é por falta de bicarbonato. E olha só, esse paciente tem excesso de PCO2 e o bicarbonato também está baixo. Então, ele tem uma acidose e essa acidose é mista. Quais são as causas? Ele tem um choque séptico de foco pulmonar, que evolui com insuficiência respiratória e evolui possivelmente com acidose lática também. Qual vai ser a nossa conduta? Então, primeiro, a gente tem que resolver o problema da insuficiência respiratória e depois tratar o choque séptico. Então, nós vamos iniciar antibiótico para ele vai ser entubado, colocado em ventilação mecânica. Para melhorar a pressão arterial, vai ter que fazer expansão volêmica e se não melhorar apenas com soro, vai precisar iniciar a droga vasoativa aí, uma noradrenalina. Certo, gente? Então, esse é o final da nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. A gente vai se ver nas habilidades e podemos conversar um pouco mais sobre isso. E teremos também uma aulinha de habilidades para falar sobre e revisar esse assunto. Certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.